Muito bem, graças a Deus mais um culto. Faço o convite a todos os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos. Convido a você que nos acompanha pelo canal Família Batista Prudente a abrir também a sua Bíblia. Nós vamos utilizar como texto base para a nossa mensagem dessa noite Atos capítulo 2, versículos 37 ao 47. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vida cristã e vamos também entrar, ou vamos passar uma parte falando a respeito da doutrina da igreja. O texto que nós acabamos de ler, ele trata-se em si mesmo da narrativa do que aconteceu à igreja de Cristo logo após a sua ascensão, logo após ele ter voltado para o seu lar, logo após ele ter sido colocado à direita do trono de Deus. Vale aqui ressaltar que o capítulo 2 de Atos, ele não trata da inauguração ou da fundação da igreja. Até porque como nós sabemos, né, a primeira igreja, ela já existia. A igreja de Cristo já existia. Cristo foi o primeiro pastor. Os apóstolos foram os seus primeiros membros. Nessa igreja houve ensino, houve pregação da palavra. Essa igreja ela fez evangelismo. Essa igreja ela teve ali momentos onde até mesmo realizaram batismo. Durante a existência dessa igreja e o início dessa igreja, Cristo estabeleceu a Santa Ceia. E uma coisa interessante, nessa igreja também houve disciplina. Todos esses fatos comprovam que a igreja de Cristo não começou em Atos 2, como muitos dizem que foi. Sabemos também que não foi Pedro o fundador da igreja, mas sim Cristo, o nosso Salvador. Se fosse Pedro que tivesse fundado a igreja, logo então nós encontraríamos nas Escrituras
a indicação ou a direção das cartas, dizendo às igrejas de Pedro que estão na Galácia, a igreja de Pedro que está em Antioquia. Né? Se fosse Paulo, seria a igreja de Paulo. Se fosse Tomé, a igreja de Tomé. Mas na Bíblia nós só vamos encontrar indicação de a igreja de Cristo, de ser a igreja de Cristo ou a igreja de Deus. O que chama atenção nesse texto que nós acabamos de ler são as marcas distintas e que são e servem de exemplo para nós. E digo até que numa situação aí que urgente, emergente mesmo. Do mesmo modo, vemos também exemplos da ação dos membros quando se reúnem em igreja. Gostaria então de pensar com os irmãos sobre o seguinte título: As marcas da Igreja de Cristo. Parte 1. Amém? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprender mais a Tua Palavra. Graças te damos, Senhor, por ter nos guardado no decorrer dessa semana que passou. Pedimos, Senhor, nesse momento, a Tua misericórdia, o Teu perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, essa noite a compreender, a entender a Tua mensagem. Abra nossa mente, o nosso coração, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, dá-nos do Teu Espírito para aprender, compreender e capacita-nos, ó Deus, para que possamos transmitir a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, para aqueles que ainda não te conhecem. Ser com cada irmão aqui presente, ser com todos aqueles que nos acompanham pela internet e esteja abençoando a cada um segundo a Tua santa e excelsa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando eu estava pesquisando a respeito dos significados da palavra marcas, acredito que todos lembram, né? Cada um dos significados. Eu vi que um dos significados para essa palavra era uma ou mais características distintivas de algo ou de alguém. Quando nós olhamos para a palavra igreja, nós podemos aí trazer aí alguns, podemos ter em mente a igreja de duas formas, podemos ver ela de duas formas. A primeira forma que vem na nossa mente é um prédio, é um templo. Então, quando alguém pergunta ou vai falar a respeito de uma característica de uma determinada igreja, então nós vamos pensar naquelas características distintivas de cada grupo ou de cada denominação religiosa. Quando falamos de prédio e nós ouvimos assim: a igreja fulana, ela usa a fachada assim, ela tem colunas assim, ela usa tal cor, ela usa tal modelo de janela, ela tem pilar, ela não tem pilar, ela tem escada. Então nós estamos falando de características distintas. Há determinados grupos que seguem um padrão de construção, um padrão de arquitetura. Então nós sabemos, aquela igreja é a fulana, aquele é tal pessoal que se reúne ali. Ainda mais se tratando de grupos históricos, né? Quando nós olhamos para a igreja como um grupo religioso, quando olhamos para as pessoas, quando olhamos para a organização em si, vem na nossa mente algumas características distintivas de
como cada grupo e denominação se comporta, ou age, ou faz. Ah, a igreja fulana, ela tem muito barulho. A igreja fulana, ela é quietinha demais. Nossa, lá não tem barulho. Ah, uma é mais agitada, a outra é mais calma. Então nós vamos ver agora, biblicamente, o que nós podemos ver, o que a Bíblia nos traz como sendo marcas distintivas de uma igreja de Cristo verdadeira. Então, primeiro ponto, ou primeira marca. Habitação de Deus. A primeira marca distinta da Igreja Verdadeira de Cristo, ela é um lugar da habitação espiritual de Deus. Onde nós podemos ver isso? Efésios, vamos dar uma olhada lá. Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Vamos lá, talvez alguém cite o texto de Atos 7,48, quando fala assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Muito bem. No entanto, nesta carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele está se dirigindo a pessoas. Ele não está falando que esse edifício está fundamentado em Cristo. Ele não está falando de um edifício material, ele está falando do edifício espiritual. Ele está falando dos irmãos. Está falando da vida dos irmãos. Os irmãos estão sendo edificados. Os irmãos estão crescendo. Os irmãos estão bem ajustados uns com os outros. E os irmãos formam aí uma casa espiritual. Paulo está tratando exatamente do verdadeiro significado ou do real significado da palavra igreja, que vem do grego eclesia, e que significa um ajuntamento, uma assembleia, pessoas separadas do mundo para um determinado fim, e nesse caso o fim de servir a Deus, cultuar a Deus. Como por exemplo, quando Paulo escreve as suas cartas e ele diz: a igreja que está em Éfeso, a igreja dos Efésios, dos irmãos. Uma igreja de Cristo verdadeira, ela tem a responsabilidade de demonstrar a marca de ser a habitação de Deus. Isso começa na minha vida. Isso começa na sua vida, na forma em que somos vistos pelo mundo. As pessoas passam à frente de uma igreja verdadeira de Cristo e ali chegam a admirar. Deus está ali. Deus mora naquela igreja. Deus habita naquele lugar. A mesma coisa cada um de nós, os membros dessa igreja verdadeira, o cristão verdadeiro, ele é visto dessa forma pelas pessoas do mundo. Olha, Deus mora no coração daquela pessoa. Olha, aquele irmão é de Deus. Olha, aqui eu tenho um funcionário, aquele funcionário é uma pessoa de Deus. Aquela professora é uma pessoa de Deus. Aquele patrão é um homem de Deus. O meu vizinho é um homem de Deus. Fica uma pergunta para a gente poder pensar e meditar. Estamos sendo morada de Deus?
Estamos sendo vistos como morada de Deus? Segunda marca. É uma igreja testemunhante. Testemunhante, irmão? É uma igreja que dá o testemunho da verdade. O que seria isso? E onde nós vemos isso nas Escrituras? Vamos lá, primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então Paulo está falando aqui para o seu filho espiritual, Timóteo. Ele está dizendo que tudo isso, ou todas as coisas que ele está passando, que ele está orientando para Timóteo, é para que, se caso tardar a volta de Cristo, se caso tardar, a respeito também dele estar junto com Timóteo, para que todos saibam como convém andar na casa do Senhor. Todos, não somente os da igreja, mas os de fora. Que todos saibam que esse grupo de pessoas é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Uma igreja de Cristo verdadeira, segundo os princípios bíblicos, ela busca ser um lugar onde os seus membros pregam a verdade, praticam a verdade, ensinam a verdade, se comportam segundo a verdade. O nosso comportamento como igreja não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. A igreja em si não é um lugar para buscar divertimento. Salmo 2, 11. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Uma igreja de Cristo verdadeira, ela tem a responsabilidade de demonstrar a marca de quem dá testemunho da verdade. Uma igreja que se diz verdadeiramente de Cristo, ela não pode viver de mãos dadas com o mundo. Não pode andar de mãos dadas com o paganismo, com a mentira. Se nós entrarmos, buscarmos pesquisar na internet a respeito de comportamento da igreja, nós vamos ficar estarrecidos. Vamos ficar de cabelo em pé de ver a quantidade de grupos que se denominam igrejas cristãs se comportando como se a igreja fosse um circo, como se a igreja fosse uma balada, um ambiente de festa pagã, mundana. A mesma coisa nós podemos dizer a respeito de seus membros. Não podemos dizer que somos crentes, mas na nossa vida particular nós andamos e temos as nossas mãos dadas com o mundo, com o paganismo, com a mentira. Aquela famosa ilustração, né? Chega na porta da igreja, coloca lá a sua capa de crente. Tira aquela capa de crente que estava no bolso, estava guardado para ninguém ver. Chegou na porta da igreja, opa, é agora. Põe a capa. Sou crente. Irmão. Boa noite, irmão. Olá, irmão. Terminou o culto, saiu da igreja, virou a esquina, tira a capa rápido para ninguém ver, guarda no bolso e segue a vida. Entra no carro, acabou de sair da igreja, acabou de sair do culto, entra no carro, vai ouvir funk.
Ah, tô alegre. Ah. Terceiro e último ponto dessa noite. Terceiro sinal, ou terceira marca da igreja. Ela é uma igreja que ensina ou transmite, é uma igreja que ela é uma transmissora da verdade de Deus. Ela torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Onde que nós podemos ver isso? Não? Ainda em Efésios. Vamos voltar lá para Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 12. Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 12. Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmão, só dá uma pausa. Olha só que coisa interessante. Paulo está falando que ele recebeu, pela graça de Deus, o objetivo ou a ordem de passar para as pessoas, de anunciar aos perdidos, por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. O quê? As riquezas incompreensíveis de Cristo. O homem não pode compreender as coisas de Deus. Por quê? O que Paulo diz? Porque o homem está morto espiritualmente. O homem não possui o Espírito de Deus. E por isso o homem não pode compreender as coisas de Deus. Ah, então, para que eu vou pregar então, se o homem não pode compreender? Mas a fé vem pelo ouvir. Então devemos pregar, devemos ensinar, devemos fazer com que as pessoas conheçam as riquezas incompreensíveis de Cristo. Continuando, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, prestem atenção nesse versículo, para que agora, por meio da onde? O que está escrito aí? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja o quê? Conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o quê? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a igreja de Cristo verdadeira, ela faz ser conhecida a sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Por meio da igreja. Então por que nós devemos, nós como cristãos, como os crentes verdadeiros, devemos convidar os nossos amigos a participar dos cultos? Para que ele conheça a sabedoria de Deus. Para que ele ouça a mensagem. Há irmãos que fazem cultos no lar. Vocês convidam o seu vizinho para participar do culto? Você convida o seu amigo, o seu parente que mora perto, para participar do culto na sua casa? Muitos fazem os cultos no lares. Você já convidou o seu patrão, o seu colega de trabalho, para ir aos cultos da sua igreja? Convide, chame. Olha, eu gostaria de fazer um convite, né, para você ir lá no culto domingo que vem. Começa às 8 horas, ou começa às 7h30. Os ensinos da igreja não pode ser baseado em achismos. Não pode ser baseado em um gosto pessoal. Não pode ser baseado em ideias e pensamentos filosóficos.
Paulo deixa bem claro aqui, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus tem que ser feita conhecida. Ah, mas eu acho que nós, podia ser isso, ou assim, e tal, mas não, para Deus não existe, eu acho, ou o gosto pessoal. Aquele pregador só gosta de pregar sobre vitória. O fulano de tal só prega sobre Velho Testamento. É um gosto pessoal dele. Não, todo mundo tem que gostar também do Velho Testamento. Não, não é assim. O pregador, o pastor, ele não está na posição para estar à frente de um culto da igreja para transmitir o seu gosto pessoal para as pessoas. Ele está e foi chamado para estar ali, para transmitir a multiforme sabedoria de Deus que está contida nas Escrituras por completo. Na igreja, ou seja, nos ensinos e práticas da igreja, não pode haver, como eu disse, o achismo e relativismo. Quando alguém nos pede, por exemplo, um conselho, eu não posso aconselhar esse irmão ou esse amigo pelo que eu acho, ou pelo que eu defendo ser certo. Eu tenho que buscar orientar essa pessoa de acordo com o que diz as Escrituras. Irmão, o que a Bíblia diz a respeito dessa situação? Meu amigo, olha, a Bíblia diz isso. Uma igreja de Cristo verdadeira, ela tem a responsabilidade de demonstrar a marca de quem torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Você faz conhecida a multiforme sabedoria de Deus? As pessoas que rodeiam você, no seu trabalho, na escola, os seus amigos, conhecem a multiforme sabedoria de Deus por meio do seu comportamento, por meio do seu palavreado? Eles escutam a respeito de que o mundo foi feito por um Deus poderoso, eterno e justo. Esse mundo, ele criou e fez habitar nesse mundo por nós, seres humanos, e nós desobedecemos a ele, estamos separados dele por causa do nosso pecado. Os nossos pecados nos separam de Deus. Você faz isso ser conhecido de todos que estão à sua volta? De que Deus é um Deus amoroso, a ponto de dar o seu único filho para vir ao mundo, se fazer homem, humano, como cada um de nós, e morrer para nos salvar, para redimir um miserável pecador como eu, como você. O objetivo da nossa pregação, da minha pregação, deve ser fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus. O principal objetivo é que cada pessoa que está próxima de mim ouça o Evangelho. É isso que Deus quer para cada um de nós. Você que se diz crente, se diz cristão verdadeiro, se você não prega o Evangelho, se você não faz esse papel de que com sua vida, com seus meios, as pessoas à sua volta conheçam a multiforme sabedoria de Deus, você está em desobediência para com Deus.
Ou você está em pecado, porque o crente que está em pecado, ele não consegue nem sequer falar de Deus para as pessoas, ele tem vergonha. O comportamento dele, o pecado dele muda a vida dele, apaga a luz dele, minimiza o seu comportamento. Muitos até se escondem, não querem aparecer para o mundo como sendo crentes. Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido o comportamento da sua igreja? Os nossos pecados nos separam de Deus. Você faz isso ser conhecido de todos que estão à sua volta? De que Deus é um Deus amoroso, a ponto de dar o seu único filho para vir ao mundo, se fazer homem, humano, como cada um de nós, e morrer para nos salvar, para redimir um miserável pecador como eu, como você. O objetivo da nossa pregação, da minha pregação, deve ser fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus. O principal objetivo é que cada pessoa que está próxima de mim ouça o Evangelho. É isso que Deus quer para cada um de nós. Você que se diz crente, se diz cristão verdadeiro, se você não prega o Evangelho, se você não faz esse papel de que com sua vida, com seus meios, as pessoas à sua volta conheçam a multiforme sabedoria de Deus, você está em desobediência para com Deus. Ou você está em pecado, porque o crente que está em pecado, ele não consegue nem sequer falar de Deus para as pessoas, ele tem vergonha. O comportamento dele, o pecado dele muda a vida dele, apaga a luz dele, minimiza o seu comportamento. Muitos até se escondem, não querem aparecer para o mundo como sendo crentes. Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido o comportamento da sua igreja? Você está aparecendo para o mundo, para agradar o mundo, para atrair o mundo, para que o mundo chegue dentro da igreja e fale: ah, aqui é divertido, aqui é animado, aqui é gostoso, aqui eu me sinto bem. Ninguém aponta o dedo para os meus pecados. É isso que o mundo acha. A igreja também não está presente no mundo para apontar o dedo no seu pecado em si, mas está no mundo para fazer com que você reconheça o seu pecado e que você se arrependa do seu pecado e se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Para você que se diz cristão, como está a sua vida? Olhe para Cristo nessa noite. Arrependa-se. Volte a praticar o primeiro amor. Volte para Cristo. Reconcilie com Cristo. Ou firme-se na palavra de Deus. Continue batalhando. Você que batalha, que transmite a palavra, continue firme. Sofra pelo Evangelho. A seu tempo, Deus te exaltará. Você que ainda não está em Cristo, ainda há tempo. Enquanto você está acordado, enquanto você está lúcido, ainda há tempo de se render aos pés de Cristo. De buscar estar aos pés de Cristo. Arrependa-se de seus pecados. Só por meio de Cristo você pode ser salvo. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus eterno e amado Pai,
Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso, o Senhor nos dá a proteção, o Senhor nos dá principalmente acesso à Tua Palavra. Por meio delas nós crescemos, por meio dela nós aprendemos, por meio dela, Senhor, chegamos ao conhecimento de Ti. Por meio dela, Senhor, nós somos dirigidos para viver conforme a Tua vontade. Ser com cada irmão, Senhor, com cada pessoa que acompanha as nossas pregações, esteja agindo sobre a vida dessas pessoas, aqueles que ainda não estão em Cristo, ó Pai, que o Senhor esteja agindo, tocando, transformando, salvando, tirando das trevas, ó Senhor, e levando para a Tua maravilhosa luz. Aqueles, ó Pai, irmãos que estão passando por alguma situação, Senhor, relativa à área espiritual, Senhor, estão ainda em pecado, estão com as suas luzes apagadas, estão murchos, escondidos, ó Deus, por causa do pecado. Age, Senhor, que eles venham ao arrependimento, venham a se reconciliar contigo e que venham, ó Pai, voltar para Ti e brilhar para Ti, Senhor. Que as pessoas vejam Cristo nessas vidas. Que o mundo, Senhor, possa conhecer, Senhor, por meio dos Seus servos, a multiforme sabedoria que vem de Ti. Se conosco, Senhor, nesta noite. Ó Pai, nos dê um bom descanso. Prepara-nos, ó Deus, para o decorrer dessa semana que se inicia. Guarda-nos, protege-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, e prepara-nos para o próximo culto. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.